Estamos explorando 7 elementos identificados por nós no experimento de Eratóstenes, onde, à luz das Escrituras, estamos atestando a, a íntima relação que existe entre a metodologia aplicada neste experimento junto aos fenômenos da natureza, conforme as Escrituras nos apresentam. Ao mesmo tempo, estamos, em contrapartida, demonstrando os aspectos frágeis da ciência odierna que, se valendo do experimento de Eratóstenes, está omitindo alguns destes elementos, onde, se a teoria de uma Terra esférica depende do experimento de Eratóstenes, então estamos comprovando que simplesmente não se sustenta, exatamente por conta da falta de integridade quanto à totalidade dos elementos e de sua aplicação metodológica. Nós exploramos já o dilema da vareta inclinada, o dilema da água, o dilema do sol, que se divide em dois aspectos e nós vamos explorar o outro ainda. Tá? Por quê? Nós exploramos ontem a questão envolvendo os raios, se são perpendiculares ou paralelos. Tá? Mas vamos explorar o aspecto do sol numa outra circunstância que compõe um dos 7 elementos. Entende? Bom, ficou então de nós considerarmos a Terra, a superfície da Terra na qual se deu o experimento de Eratóstenes. Antes, porém, vamos ler um texto bíblico. Isaías 40, 12 e 13 ao 14 nós lemos. Quem mediu toda a água do mar na concha da mão? Quem mediu a palmos o tamanho do céu? Quem mediu numa vasilha o pó da terra? Quem pesou as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem dirigiu o espírito de Javé, que lhe sugeriu seu projeto? A quem pediu conselho para se instruir, para lhe ensinar o caminho do direito, para lhe ensinar ciência e lhe indicar o caminho da inteligência? Percebe que nós temos aqui o uso de algumas metáforas, mas visando ilustrar realidades existentes? Veja que aqui fala de medidas, aqui fala de tamanho, aqui fala de peso, que o que necessariamente tem que envolver um projeto, tem que envolver sabedoria, inteligência, ciência, e o nosso Deus é o Deus da ciência. Então, essa romantização figuritizada da palavra de Deus, onde busca dizer que a Bíblia não é um livro de ciência, não se sustenta. Porque a palavra se vale de exemplos e modelos da natureza para ilustrar realidades existentes. Nós vamos ver mais adiante. Compreende? O fato é que a criação do nosso cosmos envolveu um projeto e Eratóstenes descobriu o diâmetro da nossa Terra, a circunferência do nosso mundo. Veja, nós lemos em Salmo 104, 5, lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Fundamentos. Em 1 Crônicas 16, 30, trema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ou seja, está fixada. Jó 9,6. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Isaías 24, 18 e 20. Os fundamentos da terra tremem, de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como um ébrio, e será removida e movida como choça à noite, ou seja, como um bêbado. O que esses textos nos mostram? Que a terra está fixada, ela tem fundamentos, ela tem colunas. Quando foi que isso assim foi estabelecido? Na semana da criação.
Deus, no meio das águas, abre um bolsão, águas primitivas, e no meio desse bolsão, ele vai agora o que? Remodelar o nosso espaço para colocar vida nele, a nossa vida. Veja que o que? Que nesse bolsão há uma demarcação. E dentro dessa demarcação que Eratóstenes descobriu, que é uma circunferência de 40 quilômetros, 40 mil quilômetros, então que Deus vai ordenar que as águas se ajuntem num lugar e apareça a porção seca. Que porção seca é essa? Aquela porção daquela terra primitiva já existente de Gênesis 1:1. O princípio de Gênesis 1:1 é diferente da criação de Gênesis 1:2 em diante. Ali nós temos água primitiva, terra primitiva, céu primitivo, enfim. Todavia, Deus abre um bolsão no meio das águas, estabelece uma demarcação, veja, medidas, tamanho, peso, enfim. Ordena que o que apareça a porção seca que aparece é uma ínfima fração de toda uma terra afora dessa delimitação. Sim! Porque o que foi criado um espaço no meio das águas, então há muito mais águas do que a gente imagina. Observe, Deus se valeu de 3 elementos da água para o quê? Criar o nosso mundo. A água já estava em seu estado líquido, agora ele transforma a água em estado sólido, porque o quê? O firmamento em hebraico é raquia, ou seja, uma placa sólida, o gelo. Olha as estruturas, as plataformas de gelo da Antártida. Ali estão as colunas do firmamento. Parece um absurdo. Mas o mais absurdo é acreditar que um Sol 100 vezes maior do que a Terra e mais de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra ilumina o nosso pequeno mundo e não ilumina o espaço. Quando Deus diz, haja luz no espaço. Como se explica isso? Então, exige-se mais fé para crer nisso do que crer naquilo que a palavra declara. E mostra uma ordem, um projeto, uma sequência de ocorrências. Está entendendo? Bom, o fato é que nós temos água no estado líquido, no estado sólido e agora no estado gasoso, que é a atmosfera que foi criada para poder preservar a vida que ia ser criada. Torricelli afirma que nós estamos debaixo de um mar de água. Oxigênio, estado gasoso. Bom, esse é o aspecto do geocentrismo que contrasta com o heliocentrismo dentro do criacionismo. Compreende? Agora, vamos ver. A Bíblia deixa bem claro que a Terra ela é circular. A Terra tem extensão. Salmos 19:4 tem toda a extensão da Terra e as suas palavras até o fim do mundo. Jesus falou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Os anjos vão recolher os seus salvos em toda a extremidade da Terra, de uma extremidade à outra. Ou seja, fala-se dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Os confins do mundo, Jesus falou que o Evangelho ia ser pregado até os confins. E onde é os confins? A extremidade da borda. A Antártida. A Bíblia fala lá onde as trevas confinam com a luz, onde confina a luz e as trevas. Ou seja, na borda da circunferência da Terra está a Antártida. Compreende? Então que 6 meses lá é sol, enquanto é escuro no Ártico, e 6 meses sol iluminado no Ártico, enquanto é escuro na Antártida. Isso tem que ver com o quê? Com o Sol que foi colocado no circuito do domo. Nós temos a linha do Equador, tá? Aí nós temos o Trópico de Câncer e nós temos o Trópico de Capricórnio. E o Sol fica em espiral. Por exemplo, agora, o Sol está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso que nós estamos no verão. E na Antártida está claro, vai ser 6 meses. Mas o que? 6 meses escuro no Ártico. Daqui a pouco, o Sol vai nessa espiral passar a linha do Equador e vai ficar entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer. Por isso que o quê? Ele vai estar iluminando 6 meses o Ártico e 6 meses escuro na Antártida. Claro ou não? Tudo isso o quê? Acima do círculo da Terra, como a Bíblia ensina. Mas eu vou aprofundar isso depois, tá? E vou lhes mostrar que tudo o que acontece no suposto globo com respeito aos voos, tá? Ocorre, na verdade, no domo. Não tem diferença nenhuma. As leituras cartográficas, enfim, de longitude, de latitude, tudo tá aqui, ó.
no firmamento. Mas o homem distorceu e eu vou lhes mostrar como é que eles distorceram. É muito fácil você transformar um domo num globo. Ó, eu pegando de novo da esposa aqui. Como eu falei, eu tô me valendo do que eu tenho aqui, tá? Ó, vamos transformar esse domo sobre uma terra circular num globo? Simples, ó. Ilusão de ótica. Ó. Viu? A Antártida, que estava nas bordas, foi para a base, virou o continente antártico, que não é o continente. A Antártida é a borda da Terra, dos oceanos, diz a Bíblia. Tá? É onde Deus o que marcou um limite para as águas. O centro que fica no Ártico agora vai para o núcleo da Terra. E eu já mostrei para vocês pelo experimento de Eratóstenes que é um erro que eles cometem, anulando a água, a disposição do Sol, para justificar essa teoria que não se sustenta. Compreende? Não se sustenta. Então, percebe como é fácil transformar um domo num globo? Os senhores do mundo, viu? A gente tem que examinar a palavra. Outro detalhe que eles adulteraram. O texto de Isaías 40, 22. Na Bíblia Almeida Revista, fala que ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Só que a palavra no hebraico é hug, é círculo. Globo é dur. Isaías 22, 18. Lá está que faz rolar como uma bola. Isaías sabia muito bem a diferença entre o termo hebraico dur e o termo hebraico hug. Então, quando ele quis se referir o que à superfície terrestre, ele usou hug. E olha o que é, na verdade, a palavra hug. Versão Ave Maria. Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos. Olha aqui. O Deus grande olha para a terra e nos vê como se fôssemos gafanhotos. Tamanha sua grandiosidade. É como quando você está de pé e vê a formiguinha abaixo. Olha o seu tamanho em relação ao tamanho da formiga. Não é que nós somos formiga. Olha aqui, o profeta se valendo de elementos da natureza para explicar realidades existentes. Deus está o que? Acima da cúpula da terra. E quando olha para cá, nos vê como se fossem formiguinhas andando sobre a superfície da terra. Na King James, ele está entronizado sobre o círculo da terra. Círculo. Na NVI, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Olha a cúpula. Olha o círculo, olha a superfície. Então, meus queridos, geocentrismo, domo, cúpula. Continua, ele estende os céus como um forro e as arma como uma tenda para neles habitar. Porque o profeta Isaías usou o termo tenda para ilustrar o domo. Os israelitas, os hebreus viviam como? Eles moravam debaixo do quê? O que eles estendiam no deserto plano para se abrigar do sol e do frio à noite? Tendas! É por isso que ele vai usar o quê? A tenda para ilustrar o quê? O domo, que Gênesis 1 afirma que o é. Então, meus queridos, é muito claro, muito claro. Deus se vale de elementos da natureza para o quê? Demonstrar realidades. Então nós temos o quê? A superfície da Terra, que não é plana, eu já expliquei. Tá? Ela é irregular. Ela não é plana, mas também não é esférica. Ela é irregular. Tá? Mas o que nós temos na extremidade? A Antártida contendo as pesadíssimas massas das águas oceanas, no centro os continentes e lá no centro a Antártida. Para onde o polo magnético está no centro da Terra, tá? No centro da Terra. E a bússola sempre aponta o quê? Para lá. Porque todo o sul no entorno da borda é a Antártida. É o sul. E o centro está... Por isso que os marinheiros não se perdem indo para as geleiras. Porque o norte sempre aponta para o centro magnético da Terra, que está no Ártico. Se tivesse lá no núcleo da Terra, concorda comigo que a bússola ia apontar para baixo dos oceanos? Mas é isso que acontece? Não! Bom, então fica o nosso estudo sobre a Terra, a superfície terrestre, as suas implicações envolvendo o geocentrismo e o seu círculo, que o experimento de Eratóstenes descobriu. Ok? Nosso próximo estudo nós vamos falar sobre a sombra. Tá bom? Bom, tudo isso está no nosso livro que está aguardando a cooperação de vocês para ser publicado. Ok? Até lá, muito obrigado pela atenção. Seu irmão em Cristo, Alexandre Botelho.